Sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando. Enquanto o pessoal vai entrando, dá esses minutinhos aí de tolerância, vamos conversar um pouquinho. Contem para mim aí se hoje é a primeira vez que vocês estão aqui conosco ou se você já participou dos outros dias da jornada. Lembrando, né, que hoje não é nosso primeiro encontro, só essa semana a gente já teve 2 encontros. Olha, a Sara falou, vim em todas, ó, Sara batendo carteirinha. Que legal! Participei de todos, estava ontem. Ai, que legal, a grande maioria. Ó, a Luísa falou que hoje é a primeira. Legal, hoje é um tema super curioso, tem despertado a curiosidade de muitos aí. Eu creio que hoje vai ter muita carinha nova, né? Participei de todas, Marcela Santos. Que legal, Marcela. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Sejam bem-vindos. Que legal. Agora me conta aí, de qual escola vocês vêm? Eu quero saber quais escolas estão presentes aqui com a gente hoje. Colégium, mais uma vez. Colégium com a gente. Colégium. Nossa, que tanto! ICJ, Sagrada Família, mais uma vez, Instituto do Maranhão. Olha que legal, gente. Colégium Gutierrez. Caramba! Ó, mais uma vez aqui do Instituto Federal do Maranhão, Campus Açailândia, José. Seja muito bem-vindo, José. Que legal! Que legal! Colégio Lagoa Santa, Colégio Estadual Professor Irene Souza Araújo. Ó, uma pessoa falou aqui, ó. A Luana, ela falou que ela esteve em todas as palestras, mas essa é a que ela está mais animada e mais curiosa. Olha que legal. Eu também, eu confesso que eu também. Hoje essa palestra vai ser. As expectativas estão lá em cima. Tá todo mundo com a expectativa lá em cima, porque eu tô. A gente vai receber hoje a doutora Thaís. Seja muito bem-vinda, doutora Thaís. Muito obrigada pelo convite. Jornada. Que é isso, a gente que agradece por você ter aceitado o nosso convite para participar dessa grande jornada que a gente está aí com o objetivo de alavancar essa nova geração que é apaixonada por ciência e muito curiosa sobre o nosso mundo e além, né? Então, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui presente. Estamos aí ó, com nossos participantes, já estão passando de 100 participantes. Eu creio que todo mundo cheio da expectativa e curioso sobre o tema. Né? O tema de hoje é um tema bem curioso. Sabe, doutora Thaís, e nos outros dias, outras palestras, surgiram algumas perguntas aí, sabe, sobre o comportamento do corpo humano no espaço. Então, eu creio que essa expectativa ela já está sendo gerada há mais tempo. Já tem, desde as outras palestras, já surgem perguntas sobre o tema. Então, a sala é toda sua, você pode seguir com a sua apresentação, qualquer coisa nós estamos aqui à disposição, tá bom? Então, tá, muito obrigada, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Muito bem-vindo, pessoal. Espero que vocês apreciem o que eu preparei. Eu gostaria só de, rapidamente, né, falar um pouco da minha vida. Eu sou médica brasileira, me formei numa universidade no Brasil, fiz treinamento médico no Brasil, trabalhei em medicina clínica no Brasil, também em terapia intensiva, né, as famosas UTIs estão sendo tão comentadas agora em função da Covid-19, trabalhei em emergências, mas tive sempre o sonho espacial e acabei seguindo esse sonho, fazendo um mestrado nos Estados Unidos em medicina aeroespacial, um PhD aqui em Londres, na Inglaterra, em fisiologia espacial, como, digamos, o sistema respiratório se comporta na microgravidade e as suas simulações aqui em Terra, e também trabalhei na Agência Espacial Alemã, em Colônia.
Depois de toda essa volta pelo mundo, muitos anos se passaram, eu acabei retornando ao Brasil por um tempo, onde estabeleci um centro de pesquisa na área espacial, numa universidade chamada PUC-RS, em Porto Alegre. Me dediquei, digamos, à vida acadêmica, né, à pesquisa e lecionando sobre a vida sobre o corpo humano no espaço, toda a minha pesquisa, toda a minha vida, digamos, universitária, né, como professor e pesquisadora, se dedicou a estudar esse comportamento do corpo humano e da mente humana no espaço e nas suas simulações aqui em Terra. E segui, né, trabalhando muito nessa área, em várias universidades, acabei, depois de um tempo, saindo do Brasil, e hoje moro aqui em Londres, onde aqui na Europa eu tenho várias ligações acadêmicas com várias universidades, mas mantenho muitos elos com o Brasil, gosto muito do Brasil, e com universidades, não só a PUC de Porto Alegre, né, que sempre deixei muitos amigos, muitos colegas, mas também com outras universidades que têm interesse nessa área espacial. Então, de uma certa maneira, né, eu fiz uma qualificação muito grande, né, dentro da América do Sul, da América Latina, eu tenho uma qualificação muito grande nessa área, e eu tenho o maior prazer em dividir esse conhecimento com aqueles que estão começando, né, não só com os alunos de universitários, de alunos que já estão em mestrado, doutorado, né, que eu trabalho muito com esse público, mas eu também me dedico muito a popularizar, de alguma maneira, né, esse conhecimento sobre o que acontece com o ser humano, com o corpo humano no ambiente espacial. Então, eu preparei uma apresentação que eu espero que seja muito acessível a todos vocês, mas, além disso, que seja uma motivação para a gente, né, discutir algumas coisas, vocês se sintam bem à vontade em me interromper, perguntar, até uma das questões que a gente discutiu um pouquinho antes, se deixaria todas as perguntas para o fim, ou se vocês poderiam fazer no meio da apresentação. Eu, particularmente, até prefiro no meio, para também gerar um certo diálogo, né, e não ficar apenas eu apresentando e vocês ouvindo, que às vezes fica cansativo, dá sono e ninguém não se aproveita tanto. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, me interrompam e a gente pode aí seguir o papo. Eu vou sair também, eu vou tirar meu vídeo para melhorar a transmissão, né, até dos vídeos que eu tenho para apresentar, vou deixar só o áudio aberto. Acho que está todo mundo já sem vídeo, né? Só me diga alguém se estão vendo a minha apresentação. Sim, estamos vendo. Bom, uma das coisas que eu não comentei até, né, até deixo aqui o site da InnovSpace, é uma empresa que eu abri aqui em Londres, que tem várias frentes de atuação, mas uma delas é exatamente isso, a educação espacial, tanto para universidades quanto para escolas e a população em geral. Então, são programas mais voltados a cursos e palestras universitários e também esse programa chamado de Outreach em inglês, que é para a comunidade em geral. Então, o que a gente vai ver hoje, né? Como é que é o corpo humano na microgravidade? Quais são as conquistas que se teve até agora, o que se sabe até hoje, e os desafios que acontecem na parte médica, digamos, das missões espaciais. Então, assim, eu gostaria de primeiro a gente situar um pouco naqueles aspectos que vão afetar depois a fisiologia, né? A fisiologia humana, quando se usa a expressão fisiologia humana, é o funcionamento dos nossos sistemas corporais, tanto em terra, e no caso a fisiologia humana e espacial, seria no espaço. Então, algumas coisas importantes assim, para a gente se situar, coisas que eu tenho certeza que vocês, a maioria já sabe, mas só para a gente partir de um ponto comum assim, de conhecimento. O nosso planeta, né, o terceiro sistema solar, a Terra, e ela tem uma massa, né, nosso planeta tem uma massa que gera uma força gravitacional com uma aceleração de 9,81 metros por segundo ao quadrado. E isso é quase toda a fisiologia espacial se resume a isso, porque até quando eu dou aula para crianças pequenas, né, de primeiro grau, assim, eu até brinco que se nós fôssemos todos massinha de modelar, né, todos os seres vivos do planeta, não só os seres humanos, o nosso molde seria a gravidade. Então, a gravidade nos dá a nossa forma física, que é chamada a nossa anatomia, e a nossa
a nossa forma de funcionar, que é a nossa fisiologia. Então, rapidamente, assim, um aspecto que vocês todos vão concordar comigo, independentemente de ser um atleta, um jogador de futebol, enfim, um halterofilista, a gente sempre vai ter as pernas mais fortes que os braços. Sempre vai haver uma maior concentração muscular e os ossos vão ser mais exigidos nos membros inferiores do que nos membros superiores. Isso se dá porque nós somos seres bípedes e contrapomos a força gravitacional da Terra, com essa aceleração de 9,81 metros por segundo ao quadrado, com essa configuração anatômica de termos as pernas, digamos, os membros inferiores, contrapondo a gravidade. Então, isso é muito importante a gente entender. A gravidade molda a nossa anatomia e a nossa fisiologia. Então, vocês podem imaginar que se a gente brincar com essa força gravitacional, brincar no sentido de aumentar ou diminuir, nós vamos acabar também alterando a nossa anatomia, a nossa fisiologia. Então, vamos supor, nós estamos com a força gravitacional ausente, ou a chamada gravidade zero, né? Também chamada microgravidade, quando a gente fala nas missões espaciais, porque sempre ainda existe uma força gravitacional que os astronautas estão submetidos quando existem algumas acelerações da espaçonave, da estação espacial. E aqui eu já trago um outro conceito muito importante. Na verdade, né, a nave espacial, a estação espacial, que fica em torno de 400 quilômetros de altitude da Terra, ela ainda está sob o efeito gravitacional da Terra. Obviamente, vocês podem imaginar que a Lua, que está a 300 mil quilômetros de distância, orbita a Terra pelo efeito gravitacional terrestre. Então, nós não temos, nós não podemos negar, digamos, a presença da gravidade na espaçonave ou na estação espacial. O que acontece é que essa gravidade, ela é, digamos, ela na velocidade que a órbita, né, que a estação espacial orbita a Terra, que é de 27 mil quilômetros por hora, acaba gerando uma queda livre. Então, nessa queda livre é que existe esse efeito da microgravidade. Então, isso é uma questão física, né? Mas, para termos gerais, a gente diz que o astronauta está em microgravidade, quando, na verdade, ele está sob os efeitos similares ao que estar em microgravidade, mas ele está mesmo em queda livre, ainda sob a ação gravitacional da Terra. Quando a gente apenas diminui a gravidade, então nós estamos num lugar, por exemplo, como a Lua, que a massa da Lua é menor que a da Terra, então nós temos o que se chama de hipogravidade. E agora, na apresentação ali, a gente conseguiu ver os astronautas que não estavam caminhando, né? Estavam pulando, né? Porque é muito mais fácil até se locomover num ambiente de hipogravidade do que num ambiente de gravidade terrestre, né? Ou de hipergravidade, que é o oposto. Então, se nós fôssemos hoje, se fosse possível chegar em Júpiter, que tem uma gravidade 3,5 vezes da Terra, uma pessoa aqui que pesasse 100 quilos, para ficar fácil, né, a conta, lá pesaria 350 quilos, ou seja, a pessoa não ficaria em pé, não teria condições de aguentar o peso do seu corpo aumentado 3,5 vezes, né? Então, é só para a gente se situar aqui. Nós temos um planeta que tem uma densidade de 5,5 gramas por centímetro cúbico, que gera essa massa, que gera uma aceleração e que molda tudo que existe ao nosso redor, na Terra, inclusive a nossa anatomia, a nossa fisiologia. Essa mesma gravidade nos dá um outro fator que é muito importante na área da saúde, na área da medicina, que é gerar essa atmosfera terrestre, esse conjunto de gases ao redor da Terra, que permite, então, a manutenção, o desenvolvimento e a manutenção da vida. A composição da nossa atmosfera é feita por um gás que, na verdade, a maior parte dela é composta por um gás biologicamente inerte, que é o nitrogênio, 79%, 20% é oxigênio, em torno, né? Um pouquinho mais, mas 20% é oxigênio, e também, arredondando, 1% é formado pela combinação de outros gases, como o gás carbônico. A atmosfera tem várias funções, né? Ela serve como fonte de água, então a chuva, muito importante para a sobrevivência humana, a proteção contra a radiação solar e cósmica, contra meteoritos, né? Aquelas estrelas cadentes que a gente vê
toda hora no céu, aquilo são meteoritos entrando na atmosfera terrestre e queimando. Ela é fonte de oxigênio, ajuda no controle da temperatura, e, obviamente, nós nos desenvolvemos como um ser vivo com todas essas características planetárias, a gravidade da Terra e a atmosfera da Terra. Então, mesmo nós humanos que somos seres terrestres, nós também somos seres terráqueos. O que significa isso? Nós estamos moldados pela Terra como um todo. Quando a gente começou a explorar o espaço, né, nas primeiras missões, a primeira missão tripulada humana, que foi em 1961, 12 de abril, o Yuri Gagarin, cosmonauta russo, então orbitou a Terra por 108 minutos. Pela primeira vez, nós, como terráqueos, começamos, então, a explorar esse ambiente extraterrestre. Então, aí vocês já podem entender que a gravidade vai ser diferente, que as condições atmosféricas vão ser totalmente distintas, e que, para isso, na verdade, nós temos que construir, em termos de engenharia espacial, algum invólucro, né, que a gente costuma denominar de nave espacial, ou mais atualmente de estação espacial, para que essa órbita terrestre, né, que essa missão espacial se dê de uma forma correta, né, que o astronauta fique saudável ali nessa missão. Então, quando existiu essa necessidade, digamos, de criar esse ambiente, uma das coisas que ficou evidente é que nós conseguiríamos criar um pouco da atmosfera do que nós temos aqui na Terra na nave espacial, e isso foi aprimorado ao longo dos anos, mas a gravidade em si não. Então, que o astronauta ficaria exposto à microgravidade. E o que seria essa microgravidade? Né? Assim, em termos gerais, seria como se a pessoa tivesse a pessoa fica flutuando, mas é como se ela estivesse numa piscina, né? Imagine assim, ou dentro do mar, da água, onde vocês não conseguem, não dá pé, né? não conseguem botar o pé no fundo, e vocês ficam fica basicamente flutuando na água, né? Sem tocar no chão, e imagine essa situação sem a água na volta. Né? E depois eu vou mostrar uns vídeos onde eu tive a oportunidade de ficar em microgravidade através de voos da Agência Espacial Europeia, voos parabólicos, e é exatamente isso que acontece. Então, digamos, a medicina caminha junto muitas áreas do conhecimento, a física, a engenharia, né, a astrofísica, para que se consiga, então, desenhar uma missão espacial. Porque nós precisamos exatamente dos engenheiros, dos técnicos, para criar esse ambiente terrestre, né, na verdade, esse ambiente terrestre e terráqueo para uma missão espacial. O voo do Gagarin foi muito curto na Vostok 1, foi em torno de 108 minutos, até por isso, né? Não se sabia o que ia acontecer com o Gagarin na hora de estar em microgravidade. E aí se fez essa lista, né, de possíveis sinais, sintomas que ele poderia apresentar durante e depois da missão, né? Os efeitos esperados da microgravidade, que poderiam afetar todos os sistemas corporais, células corporais. Então, não sabia ao certo, mas se tinha uma ideia, porque já tinham animais indo antes do que o Gagarin, de que ele poderia ter falta de apetite, náusea, desorientação, podia ter insônia, sonolência. Eu queria chamar a atenção de algumas coisas aqui, né? Por exemplo, retenção de urinária, né? Então, urinar menos, ou aumento do volume da urina, para vocês verem como a dúvida era tamanha, que eram coisas até contraditórias, paradoxais, que se inferia que poderia acontecer com o Gagarin. Perda de massa óssea, cálculo renal, hipertensão ou hipotensão arterial, vocês veem aí de novo uma contradição, e assim por diante, né? E acabava com 3 pontinhos, entre outras coisas. Realmente se tinha um grande desconhecimento. Em 1961, ele teve um valor imenso, o Gagarin, porque ele foi para o espaço envolto assim, num grande desconhecimento do que poderia acontecer com ele. Então, assim, o que eu gostaria de apresentar hoje para você? Né? O que se sabe depois desses anos todos de conquista espacial, nessas décadas todas de conquista espacial? Eu gostaria de frisar alguns aspectos, né, do que acontece com o corpo humano, como que se chama de desorientação espacial,
algumas alterações referentes ao coração e aos vasos sanguíneos, que a gente chama de sistema cardiovascular, né? Músculos e ossos, a postura corporal no espaço, algumas maneiras de contrabalançar esses efeitos da microgravidade, e agora vocês já sabem, a microgravidade, em realidade, causada pelo efeito de queda livre, né, orbital, e algumas coisas que hoje se fala, né, que é a telesaúde nas missões espaciais e os planos futuros para a conquista do espaço. Então, vamos começar, antes de chegar no corpo em si, na mente, né? Existe a área dentro da medicina espacial, existem várias subespecialidades, como na medicina aqui na Terra. E uma delas é a psiquiatria espacial, também existe a psicologia espacial. E isso é uma coisa que é muito importante, porque as missões espaciais estão ficando cada vez mais diversificadas, com pessoas de várias culturas, de vários backgrounds profissionais, cada um vem de uma profissão, cada um fala uma língua, de sexos diferentes, então tem homem, tem mulher, tem mais velho, tem mais jovem, e tudo isso dentro de uma situação um pouco mais estressante, né, que é estar na órbita da Terra, dentro de uma estação espacial, confinados, isolados, tudo pode gerar várias tensões, vários problemas. O próprio design, né, a própria configuração de um habitat espacial, que pode ser uma nave espacial, pode ser um traje espacial, e mais adiante nós vamos ter os habitats mesmo, as casas na Lua, quem sabe um dia em Marte. Tudo isso também gera uma relação emocional com o ser humano. A gente sabe que, dependendo de como é desenhada uma casa aqui na Terra, ela pode gerar menos ou mais conflitos familiares, dar mais ou menos bem-estar para as pessoas, e o mesmo acontece no espaço. Então, o isolamento é um problema, né? A pessoa fica isolada, não é apenas dos seus familiares e dos seus amigos, mas da sua rotina, das suas referências. A gente nem se dá conta na vida de como a gente tem referências. O lugar lá que eu compro, digamos, o supermercado, que eu vou comprar as coisas que eu preciso para comer em casa, ou que eu vou lá na academia fazer o meu exercício. Tem muitas referências que a gente usa diariamente e que, no fundo, é muito importante que se entenda que o astronauta perde todas essas referências subitamente. A pessoa se sente confinada, né, porque ela fica dentro de um lugar que ela não pode sair nem passar. Muitas vezes, né, apesar dos astronautas quererem muito estar no espaço e fazer suas missões, eles sentem uma certa monotonia, porque depois de um certo, especialmente em missões de longo tempo, né, sentem depressão, muitas vezes insônia. Vocês têm que lembrar que na nave espacial tem sempre alguma coisa ligada, tem sempre barulho, tem sempre luz, existe uma certa falta de privacidade, né? Os astronautas não têm cada um quarto com um banheiro, né? Não é como um hotel, né? É um banheiro comum a todos, e os quartos são locais onde eles colocam aquelas sleeping bags, né? Aquelas, como se diz, sacos de dormir, né? Pode até estar na vertical, não precisa deitar. Então, isso tudo somado, e mais o fato de que a 27 mil quilômetros por hora, a nave espacial ou a estação espacial fazem 16 voltas na Terra, ou seja, faz uma volta na Terra a cada 90 minutos, ou seja, em 24 horas são 16 nascer e 16 pôr do sol. Isso desarticula, né, cria uma falta de balanço no nosso ritmo biológico. Todo mundo, em geral, tem sono de noite, quando acorda de manhã está mais, né, ativo, tem fome ao meio-dia, etc, etc. Isso tudo, na verdade, é o chamado ciclo circadiano, né, o ciclo em 24 horas. E a gente pode ter ser muito alterada esse ciclo circadiano se nós temos 16 vezes o nascer do sol e 16 vezes o pôr do sol em 24 horas. Então, outros problemas, problemas de comunicação entre a equipe, problemas de comunicação com a Terra, e além a gente está sempre no espaço lidando com alguma hostilidade, né? Pode ser uma queda na temperatura, hipotermia, existe a radiação, obviamente a proteção atmosférica da radiação se
desaparece, apesar dos anéis de Van Allen, né? A magnetosfera terrestre ainda proteger contra as radiações. Em missões que saem da Terra e vão para a Lua e Marte, isso vai ser ainda pior, essa exposição à radiação, e assim por diante. Então, vamos pegar alguns aspectos, né, que eu comentei, que eu gostaria de passar para vocês, desse conhecimento que já se tem da fisiologia humana espacial. O que eu vou apresentar de agora em diante não são alterações no sentido de a pessoa adoecer propriamente, né? São adaptações a um novo ambiente. Vamos supor, se a gente sai de algum local que onde a gente vive, vai para o topo de uma montanha, a gente vai passar por uma série de alterações em relação à temperatura, que no topo de uma montanha vai ser muito mais frio, ou da oferta de oxigênio, né, para respirar. Então, tudo isso é o ambiente. Ou a gente pode fazer diferente, pode morar num deserto, né, ou num país muito quente. A gente vai passar por uma adaptação. Então, o ser humano ele é muito maleável nesse sentido, mas, claro, que sair do aspecto total terráqueo e ir para o ambiente extraterrestre gera uma série de alterações. Mas eu quero que vocês entendam que isso é muito mais uma adaptação do que, na verdade, doenças que se estabeleçam no espaço. Então, aqui, a primeira delas é a desorientação espacial. Isso afeta em torno de 70% dos astronautas, especialmente nas primeiras 72 horas do voo. O astronauta se sente mal, não quer fazer nada, não quer trabalhar, sente sono, cansaço, não come bem, tem muita náusea e pode vomitar bastante. É um problema chamado em inglês, se chama de Space Motion Sickness, traduzindo para o português, se usa muito a expressão de cinetose espacial, que é essa desorientação do sistema do nosso corpo, que nos permite nos orientarmos em relação ao ambiente, que é o sistema que está dentro do ouvido interno, chamado vestibular, que conflita com algumas informações vindas dos olhos. Só para vocês entenderem, imaginem que o cérebro é a CPU do computador e que várias informações estejam chegando ali. O sistema vestibular diz, você não está de cabeça para baixo, porque para o sistema vestibular, que nos dá o equilíbrio e orientação, funcionar bem, ele tem que existir a gravidade terrestre. Já os olhos funcionam por enxergar e localizar a pessoa em relação ao ambiente. Aí os olhos dizem, não, você está de cabeça para baixo. E esse conflito de informações é o que se imagina que leva o cérebro a ter entrar nesse estado de desorientação. Por algum motivo, apesar de afetar a grande parte dos astronautas que vão para o espaço, isso depois de 3, 4 dias, isso meio que desaparece. É como se o cérebro tivesse desligado, né? Não tenta mais entender esse conflito de informações que se está chegando. Então, tem essa foto aqui, né? Quem está de cabeça para baixo? Isso é até uma brincadeira, porque, na verdade, ninguém sabe a resposta. Qualquer um deles poderia estar de cabeça para baixo. Obviamente, né, não se pode vomitar dentro de um traje espacial, e, por isso, as atividades extraveiculares, aquelas que os astronautas saem da nave ou da estação espacial para trabalhar no espaço aberto, não ocorre, a não ser numa grande emergência, não ocorrem nas primeiras 72 horas, porque se sabe que os astronautas vão estar com essa sensação de desorientação. Doutora Thais, deixa eu só Sim. aproveitar e já fazer 2 perguntinhas aqui que o pessoal passou. Uma, eles Claro. perguntaram por que é perigoso essa questão de vomitar no capacete. E uma outra é o seguinte, você acha, né, a exploração espacial, a pergunta é a seguinte, a exploração espacial, de acordo com suas ponderações para humanos, são bem impactantes, né, no nosso corpo. A substituição do astronauta é uma tendência real e viável por inteligência artificial ou robôs, por exemplo? Bom, a primeira pergunta, né, sobre aqui a vomitar dentro do capacete, o problema de vomitar dentro do capacete é que, voltando àquela ideia, né, de que nós somos terráqueos, estamos fora da Terra, a gente precisa de um invólucro que nos sirva de terra, ali no caso, nesse momento, fora da nave, numa atividade extraveicular, é esse traje espacial que funciona como a Terra. Então, a gente ali está comendo, está respirando, está bebendo, está se comunicando.
No momento que a pessoa vomita, além de todo o mal-estar, né, de chegar a vomitar, ou seja, de ter uma perda de desempenho, até pela situação de estar nauseado e vomitar, aquilo ali fica contaminado, né? A gente vai respirar aquilo ali, a gente não vai enxergar, como está até aqui ilustrando esse momento. Então, esse é o grande perigo, digamos. Em relação à inteligência artificial, eu vou falar mais adiante quando a gente falar dos cuidados de telemedicina, mas certamente eu acho que não vai haver uma substituição, mas uma união de forças aí, né? O ser humano explorando o espaço com o auxílio da inteligência artificial cada vez maior, não só na área médica, na área da saúde, mas também em várias outras questões ligadas às missões espaciais. Então, eu vejo com bons olhos e vejo crescendo cada vez mais a inserção da inteligência artificial, de algoritmos bastante complexos, no auxílio da exploração espacial para que as missões tenham ainda mais sucesso. Posso ir adiante? Pode. Apareceu mais uma pergunta aqui, curiosidade, né, para saber como que o pessoal faz para ir do banheiro, mas acredito que para frente você deve comentar alguma coisa sobre isso, né? Sim, posso comentar, sim. Quando eu falar da postura, eu comento. Bom, então, o sistema cardiovascular na microgravidade, que é esse segundo sistema que a gente comentou, né, que eu comentei que eu ia apresentar para vocês. Então, assim, se vocês ficarem em pé, né, qualquer um de nós em pé ou sentado, nós temos mais sangue localizado na parte inferior do corpo do que na parte superior do corpo, pela força gravitacional. Assim que a gente entra em microgravidade, o sangue, então, se desloca para a parte superior do corpo, isso gradativamente, e acaba, digamos, invertendo essa situação. Isso gera mais sangue no rosto, no pescoço, no tórax, no coração, inclusive aumentando o volume do rosto, deixando mais redondo, mais coradinho, que se chama de puffy face, né, em inglês. E as pernas, como ficam com menos sangue, são chamadas de bird legs, ou pernas de pássaro. Então, o astronauta, né, ele sente, assim, digamos, ele sente esse deslocamento. Nós temos, em média, né, a medicina é sempre uma média, é sempre um número meio abstrato, eu diria, né, porque depende do tamanho da pessoa, da fase de vida que a pessoa está, se a pessoa é uma atleta, se a pessoa é uma obesa, assim, e assim vai, né? Mas, assim, em geral, cada um de nós tem em torno de 5 litros de sangue. Para vocês terem uma ideia, depois de 3 dias a uma semana, mais de 2 litros de sangue se deslocam para a parte superior do corpo. Então, quase a metade do nosso volume sanguíneo se desloca e se concentra junto, que normalmente já teria ali, na parte superior do corpo. E isso gera uma série de alterações na pressão sanguínea, na pressão dentro do olho, chamada pressão intraocular, na pressão intracraniana, que é a pressão do cérebro, gera uma série de alterações cardiovasculares, né? Aqui só para vocês verem as fotos, né, tentando mostrar assim os astronautas antes da missão à esquerda e durante a missão à direita. Não são fotos muito claras, mas a gente consegue ver que o rosto está mais arredondado e mais coradinho, né? Existe aumento das veias do pescoço também. Se qualquer um de vocês deitar numa cama assim, e pedir para alguém levantar as pernas de vocês vão ver que o sangue vai se deslocar para a parte superior do corpo e que, em seguida, as veias do pescoço vão ficar mais engurgitadas, né? É basicamente isso que acontece com os astronautas. Então, aqui é um resumo disso que eu falei, da esquerda para a direita, esses bonequinhos aí representariam os astronautas antes, durante e depois da missão espacial. Então, a gente vê inicialmente, né, o primeiro bonequinho ali é um homem, uma mulher em pé aqui na Terra, né, com mais sangue na parte inferior do corpo. Aí a pessoa o astronauta vai para a microgravidade, o sangue se desloca para a parte superior do corpo, aumentando o volume cardíaco. Vocês veem ali que tem mais sangue na parte superior, menos na parte inferior. Então, puffy face, bird legs, né, pernas de pássaro e o rosto arredondado e corado. O coração depois acaba se adaptando a essa situação, o sistema cardiovascular, mas ainda assim sempre mantendo mais sangue na parte superior do corpo, mas o coração aí diminui de tamanho depois de um certo momento, ficando até menor do que quando ele saiu da Terra. E aí, quando a pessoa volta para a Terra, que é o bonequinho 4, o coração está menor, existe menos sangue circulando e ainda ele vai para a parte inferior do corpo.
o que impede, muitas vezes, que o astronauta fique em pé, no que se chama de uma expressão médica de intolerância ortostática. Ortostase é ficar em pé, então uma intolerância a ficar em pé. Ou seja, o astronauta, quando fica em pé, ele fica tonto porque baixa a pressão. Então, na verdade, vocês já devem ter visto assim na televisão alguns astronautas sendo retirados das naves espaciais com cadeiras, né? Isso não é só por outras coisas que a gente vai ver, que é perda de massa óssea e musculatura, etc., mas também por essa questão pressórica e vascular que fica, cardiovascular, que fica alterada na pós-missão. O sistema ósseo-muscular, né, é extremamente afetado, né, durante a missão espacial, porque, na verdade, o sistema ósseo-muscular ele depende da ação, né, ele depende do uso, ele depende muito da gravidade. Tanto é que a gente fala, a pessoa tem que caminhar, tem que fazer academia, tem que, quando quiser manter a massa óssea, não adianta só nadar, por exemplo, que na natação não se tem um impacto, né? A pessoa tem que correr, tem que caminhar para gerar o impacto em osso e músculo para manter realmente a força, né, de membros inferiores. Então, assim, o que acontece? Primeira coisa do sistema ósseo-muscular que a gente tem que pensar é que existe uma mudança na postura, né? Então, a gente fica como está ali na figura, né, no 0G, a gente fica flutuando com os braços para frente, as pernas elevam, né, as coxas elevam, então a gente é como se estivesse meio sentado com os braços para frente, que é chamado até de posição semifetal, né? Não é bem uma posição fetal como um feto ainda na barriga da mãe, no útero da mãe, mas uma posição semifetal. E como a gente não tem mais a força da gravidade atuando sobre a nossa musculatura, nosso esqueleto, existe um alongamento, né, de todos os tecidos moles que estão ao redor da coluna vertebral, entre a coluna vertebral, entre as vértebras, os discos vertebrais, e isso gera, então, um alongamento da coluna que faz com que a pessoa cresça no espaço. Essa variação pode ser de 4 a 6 centímetros, mas em geral é em torno de 4 centímetros, 3 centímetros, depende muito da pessoa. Se vocês se medissem de manhã, né, bem medidos, assim, milimetricamente, vocês seriam um pouco mais altos do que à noite, porque vocês passaram, digamos, 6, 7, 8 horas deitados, né? Então, vocês também fizeram esse pequeno estiramento, claro que com a gravidade aqui na Terra e com não é uma microgravidade, vocês estão expostos, mas só por alterar esse ângulo de ação, esse vetor, essa de ação da gravidade, existe digamos, um aumento da estatura se comparado com a mesma pessoa à noite, né, milimetricamente falando. Por isso que eu não sei se vocês já viram no livro do Guinness, que mostra a pessoa mais alta ou a pessoa mais baixa do mundo, eles medem 3 vezes, né? Uma de manhã, uma de tarde, uma de noite, fazem uma média, porque de manhã a pessoa tem uma altura, de tarde outra e de noite outra. Então, qual é a altura da pessoa, né? Depende da hora do dia. E aí vocês veem ali na postura, né, que a pessoa flutuando, é assim que, digamos, ela vai dormir, né, que ela entra num saco de dormir, ela pode ficar em pé, ela pode ficar, se presa no chão, ela pode ficar deitada, se essa saco de dormir está preso no chão, pode ficar deitada. E quando ela pergunta de ir ao banheiro, né, ela chega flutuando no banheiro, para sentar no vaso sanitário, ela tem que botar umas barras, digamos, segurando as coxas, né, para ela ficar presa ali. Isso para evacuar. Obviamente, as fezes são sugadas, né, existe um sistema de sucção que puxa as fezes, que pode ser tanto liberada no espaço quanto trazidas para a Terra se fizer parte de algum experimento onde se queira ver alguma perda de substância nas fezes. A urina é feita também por um processo de sucção e tem um sistema de acoplamento, né, onde a pessoa usa para urinar, também ligando um sistema que puxa a urina, e da mesma maneira ela era eliminada, agora ela é reaproveitada, né, ela se passa por um processo para tornar em água como água potável, e ela pode ser também usada para experimentos médicos, fisiológicos,
e aí ela é trazida de volta para a Terra, por exemplo, ou analisada no próprio voo. Em termos do sistema ósseo muscular, é aquilo que eu falei, né? A parte inferior do corpo, né, que são os músculos e ossos antigravitacionais, é que vão realmente, digamos, sofrer, né, no espaço com a ausência da gravidade. Claro que isso vai depender do tempo de exposição, se a pessoa está ou não realizando exercícios físicos, e como em tudo, né, na medicina, existem variações individuais. Então, se a gente comparar isso, né, com o que seria uma perda, por exemplo, óssea aqui na Terra, uma pessoa que perca em torno de 1% da massa corporal por ano é muita perda. No espaço, alguns ossos, esses ossos da cintura para baixo, podem perder até 2% ao mês. Então, essa perda ela é muito intensa. E, obviamente, a gente não pode deixar os astronautas ficar perdendo massa muscular e óssea nesse nível, né? Porque eles vão ter que voltar para a Terra, eles vão ter que se readaptar às condições terráqueas, lidar com a gravidade terráquea, e se eles não tiverem músculo e osso, não vão conseguir. Então, isso é muito importante que se entenda por que isso se passa, né? E a gente sabe que é exatamente pela falta do estímulo, e o que pode se fazer para melhorar isso. Então, membros inferiores, pernas e nas costas são os ossos e músculos antigravitacionais que são mais afetados. Os músculos, né, nessa parte do corpo também perdem força, tamanho, fibras musculares, existe uma grande atrofia muscular que também vai depender do tempo de exposição, se o astronauta realiza ou não exercícios físicos e, de novo, as variações individuais. Existe uma perda entre 13% e 20% da massa muscular no espaço, né, especialmente nessa região do corpo. Aqui eu vou mostrar para vocês até um experimento que eu fiz em Porto Alegre. Esse foi um dos meus alunos de mestrado, o Leandro de Ciuta, e ele construiu essa câmara. Tem não sei se vocês conseguem ver aqui tem uma esteira ergométrica, né? E em cada ponto dessa esteira tem uma célula de carga, que se chama, para ver o peso, né? Então, quando a pessoa fica ali em pé, ele calcula, vamos supor, 60 quilos. Mas eu quero que essa pessoa caminhe na Lua. Então, eu uso um sistema, né, que calcula isso, e eu vou jogar ar para dentro dessa câmara fechada na cintura da pessoa, até que a pessoa saia do chão o suficiente para ficar com 10 quilos, que seria a força gravitacional da Lua. Então, nós temos na Lua uma pessoa que pesa 60 quilos na Terra, vai pesar 10 quilos na Lua. Eu vou mostrar aqui um videozinho para vocês, que ilustra bem isso. Espero que esteja rodando. Aqui, ó, o astronauta caminhando na Lua, né? Na verdade, pulando. Ele tem uma forma de caminhar bem diferente. Que não toca no chão aqui. Pode fazer muitos estudos. Não sei se vocês conseguiram ver direitinho, mas à medida que vai entrando o ar para dentro da caixa, a pessoa, de repente, começa a ser, digamos, elevada dentro da caixa, né? Como se estivesse meio que flutuando, e ela, então, tem um impacto menor, as células de carga medem o peso dela e te dá, então, o peso que tu queres. No caso aqui do meu aluno, né, para na Lua, ele tinha 12 quilos. E aí a gente pode fazer vários estudos de como é que a pessoa caminha, de como é que é a contração muscular nessa hora, como é que é o movimento humano nessa hora, que se chama o estudo da biomecânica desse movimento. E, obviamente, né, uma das coisas mais importantes para manter osso e músculo saudáveis é o exercício, né? Fazer muito exercício em todos os dias. Mas a gente sabe que não dá para fazer todo o tipo de exercício que se tem aqui na Terra no espaço. A gente conseguiria ter esteira, conseguir levantar peso no espaço. Na verdade, isso é possível, mas tem que se fazer algumas adaptações que eu quero mostrar aqui para vocês. A primeira delas, né? Ao invés da gente usar o peso, né? Vocês sabem que não tendo
não tem peso numa nave espacial, não consigo levar um peso de 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos, eu não vou ter essa possibilidade. Então, ao invés do peso, se usa resistência ao movimento, que é como aparece aqui nessa primeira foto. Então, uma resistência ao movimento que mantém musculatura e osso durante uma missão espacial. E na hora de fazer o exercício físico, também a gente pode usar esteira e cicloergômetro. Então, aqui a gente está, digamos, não apenas osso e músculo estão sendo estimulados, mas o sistema cardiopulmonar, o sistema imunológico, né, o humor da pessoa, que fica melhor pós-exercício. Então, na verdade, são vários sistemas corporais que o exercício físico diário na microgravidade é utilizado para contrapor os aspectos relativos ao ambiente espacial com a microgravidade. Então, a gente usa isso para manutenção, aumento de força física, agilidade, locomoção, equilíbrio e resistência. Né? Lembrando sempre que isso faz, então, o funcionamento cardiovascular, ósseo-muscular, coordenação, orientação, sistema imune, né, o humor da pessoa, o bem-estar psíquico, tudo isso melhora com o exercício. Agora eu trago aqui um desafio, né? Vocês que são jovens, estão começando, se alguém se interessar por essa área espacial, né, a parte humana da exploração espacial, tem que lembrar que a gente vai entrar nessa fase agora do turismo espacial, onde pessoas mais velhas, menos treinadas, talvez com algum problema de saúde, vão ser selecionadas para missões espaciais, que inicialmente vão ser muito curtas e depois vão se expandir mais e mais. A gente tem que lembrar que o turismo espacial em si começou em 2001, né, com o primeiro turista espacial, o Dennis Tito, um engenheiro americano que foi para o espaço, e aí depois dele, né, várias pessoas foram, acho que foi um total de, não me lembro direito se foram 10 ou 12 turistas espaciais entre 2001 e 2009. E tinha uma empresa, a Space Adventure, que levava esses turistas espaciais para dentro até para a Estação Espacial Internacional. Mas isso custava em torno de 20 milhões, 40 milhões de dólares, né? Eles passavam 8, 10 dias lá e depois voltavam. Então, vocês terem uma ideia, assim, que isso era extremamente inacessível, né? Só para bilionários. E agora, com a entrada de várias empresas várias empresas privadas, né, na conquista espacial, na exploração humana espacial, isso vai se tornar mais popular, ainda muito caro, está se cobrando em torno de 200 a 250 mil dólares por uma viagem espacial de 5 a 10 minutos na órbita terrestre, mas isso é só um início, já baixou muito o preço, né, e isso deve se popularizar ainda mais. Mas aí vai entrar essa questão que eu falei, né, pessoas com menos capacidade física, com alguma doença, tomando medicações, etc., vão ir para o espaço. Aqui é só um exemplo assim, do Steve Hawking, que era um grande astrofísico, físico britânico, que morreu recentemente, mas que sofreu de uma doença, esclerose lateral amiotrófica, que paralisou o corpo dele, então ele não falava por ele, não se mexia por ele, e assim mesmo ele participou de um voo desse, né? Não é um voo numa estação espacial, um voo parabólico, mas ele ficou em microgravidade. E aí eu trago isso de novo para vocês, né? Pessoas talvez com fama, né? Muito conhecidas, celebridades, ou pessoas com muito dinheiro, vão ter possibilidade de comprar o seu ticket para fazer um voo espacial. E isso pode, obviamente, afetar a maneira como a medicina e a fisiologia espacial são levadas, né, pelos cientistas. A gente tem que estar preparado para isso. Na questão da maneira de lidar com essas coisas, né, no momento atual, claro que a gente está ainda selecionando pessoas com mais capacidade física e com menos possibilidade de doenças, mas assim mesmo existe, como eu mostrei, toda uma adaptação do ser humano ao espaço extraterrestre, que já soma uma série de alterações importantes que têm que ser avaliadas e monitoradas, e, ao mesmo tempo, em cima disso, o astronauta pode adoecer no espaço. Então, algumas coisas assim, que são importantes, quais são as soluções, né, que a gente possa apresentar para esses astronautas. Claro que o treinamento é extremamente importante, o astronauta tem que ter um conhecimento de o que pode se passar
normalmente ou esperadamente com ele, com seus colegas, pela adaptação ao ambiente espacial, e também de o que é um sinal e sintoma de alguma doença, pode ser uma infecção intestinal, pode ser uma infecção de pele, pode ser uma reação alérgica. Como é que ele vai lidar com isso? Como é que ele vai coletar exames médicos no espaço, sangue, etc., para mandar para a Terra? E muitas vezes agora é possível se criar algum tipo de ferramenta no espaço através da impressão usada na impressora 3D. Até tem um filme, acho que é recente, de uma missão a Marte de 3 tripulantes, em que um deles está no Netflix, Stowaway é o nome, e a comandante tem um acidente e ela machuca, né, faz uma lesão importante num dos braços, e aí eles imprimem tipo, não é bem um gesso, mas uma maneira de estabilizar o braço, né? Então, assim, não precisa levar todos os equipamentos possíveis para o espaço, basta levar uma forma de, pelo menos muitos deles, ser passível de impressão. Trancou. Aqui é só também para mostrar, né, o uso da coleta de dados e a transmissão para a Terra, sendo treinada em voos parabólicos, são voos que conseguem criar, né, a microgravidade por períodos de 20, 22 segundos, e isso é muito importante porque mostra exatamente essa possibilidade de se adquirir, né, um dado médico no momento da microgravidade, porque você imagine assim, uma coleta de sangue, uma eco abdominal feita na Terra é diferente de fazer na microgravidade, então isso tem que ser treinado também em microgravidade. E aquilo que foi comentado até, que eu achei muito interessante a pergunta sobre a inteligência artificial, né? Nós vamos ter robôs doutores, robonautas, executando cirurgias, ajudando na avaliação dos astronautas, avaliando exames até médicos a bordo, porque, na verdade, eles podem vir com sofisticados algoritmos, né, muito sofisticados algoritmos, que vão auxiliar muito nesse aspecto do diagnóstico e até manejo de situações clínicas ou até emergências. A gente tem que lembrar que a telesaúde, a saúde digital, ela é extremamente útil, mas a gente precisa de 2 pontos, né? Um que está coletando o dado e outro que está recebendo esse dado para orientar e auxiliar no diagnóstico e no manejo de uma condição clínica. Se nós estamos a 400 quilômetros de altitude, como eu falei, 27 mil quilômetros por hora, uma estação espacial, nós estamos fazendo uma comunicação em tempo real com a Terra. Né? Nós conseguimos fazer como nós estamos fazendo nesse momento, não existe nenhum atraso. Se a pessoa está na Lua, também o atraso é mínimo, é 1, 2 segundos, então isso é manejável. Mas se a gente estiver em Marte, nós vamos ter uma alteração muito grande, por várias razões. Uma, claro que é a distância, que eu vou explicar em seguida, mas nós temos que imaginar que essa pessoa saiu da microgravidade de uma viagem de 6, 8 meses, a hipogravidade de Marte, então Marte, como a Lua, tem uma massa menor que a Terra, então na Lua uma pessoa de 60 quilos pesa 10, em Marte uma pessoa de 60 quilos na Terra vai pesar em torno de 20. Então existe todo tem que lidar com a gravidade, não é ficar da microgravidade para a microgravidade, da microgravidade para a hipogravidade. Então a pessoa tem que ter um preparo, vai ter se exposto à radiação espacial e tem todos os aspectos psicossociais de ter feito uma viagem daquele tamanho, né, deixando a Terra muito para trás. E aí, se a gente olhar a distância entre os planetas, né, nós temos uma distância de 55 milhões de quilômetros, na melhor das hipóteses, a 400 milhões de quilômetros no momento que os planetas estão mais distantes um do outro. Isso gera uma dificuldade de comunicação, mesmo a 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, né? Nós temos uma variação, um delay, um atraso de comunicação que vai de 3 minutos, na melhor das hipóteses, a 22 minutos, na pior das hipóteses, para cada lado. Então, se a pessoa está no momento que está com esse 22 minutos de atraso na comunicação, para cada pergunta e resposta, para cada avaliação, é 20 minutos para um lado e 20 minutos para o outro. Então, se faz vários tipos de tentativa, digamos, de se
entender melhor isso, né? Tem várias formas de se criar o que se chama de análogos espaciais, né, na Terra. Então, um deles é de um grande amigo da austríaco, que tem uma forma de simular, né? Existem várias iniciativas como essa, mas essa aqui é só um bom exemplo assim de mostrar que se cria esses habitats aqui na Terra e se simulam vários aspectos de uma missão a Marte. Eu até convido também uma iniciativa da minha empresa, né, da Innov Space, o projeto Kids to Space, que tem um projeto chamado Kids to Mars, né, que são meninos e meninas entre 6 e 18 anos que fazem perguntas sobre a ida a Marte, exploração de Marte, e sobre o planeta Marte também, que através de vídeos, são vídeo perguntas e vídeo respostas de experts da área espacial. É um projeto gratuito, vocês podem entrar no site número 2.space, e ali vocês vão ver o Kids to Mars e vocês podem aprender com as perguntas das crianças. É um projeto totalmente gratuito e aberto para escolas, para alunos, professores, etc. E aqui, só para finalizar, né, eu falei que eu ia comentar um pouco da minha experiência em microgravidade, porque também é uma forma da gente ajudar, como eu sou médico, como eu falei, toda a minha formação foi nessa área da saúde espacial, então como é que algumas coisas que eu realizei para tentar ajudar digamos, no desenvolvimento de equipamento, material, avaliação de astronautas, etc. Então, a Agência Espacial Europeia, né, tem voos parabólicos, o avião sobe e desce, né, e durante essa parábola no ar, existe um período de 25 segundos de microgravidade, tem a ascensão aqui, que é em torno também de 20 segundos, aqui a queda, que é em torno de 20 segundos, né, o ângulo é bem íngreme, 47 graus, então nesse momento aqui a gente fica no que se chama de hipergravidade, então é como se uma pessoa de 60 quilos ou de 100 quilos aqui passasse a quase 200, depois sem quilo nenhum, depois de quase 200 de novo e depois volta aos 100 quilos. Isso se faz 30 vezes durante 3 dias, né? Cada voo leva em torno de 3, 4 horas e existe esse protocolo a cada 3 dias, 30 parábolas por dia. Então, só para vocês entenderem aqui, ó, isso aqui é uma animação, o avião sobe e desce, nesse período está todo mundo flutuando, e aí existe a chance de realizar algum experimento. Mas para vocês verem o quanto é importante aprender a coletar dados e coletar sangue, etc., na microgravidade, porque quando a gente está flutuando, a gente perde muito a nossa relação com o ambiente, a gente não sabe meio como se posicionar, vocês me veem ali de um lado para o outro, meio perdido ali à direita. Nós estamos fazendo um estudo sobre reanimação cardiopulmonar, eu tentando massagear o boneco de reanimação cardiopulmonar, ver que as coisas ficam flutuando. Aqui eu me perdi ali, fui me levantando sem querer, porque... então, assim, isso é importante a gente treinar essas coisas. E o segundo projeto, né, no segundo voo parabólico que eu realizei, foi o desenvolvimento de um coletor de sangue do lóbulo da orelha, para usar esse sangue que sai da orelha como uma forma de substituir o sangue, não das veias, mas das artérias, que dão várias informações. Então, aqui vocês veem como é que é o processo. A gente pega a orelha da pessoa, põe um cremezinho ali, massageia, fica cheia de sangue, né? Aí limpa, coloca o coletor, aí o coletor, a gente gira ele 2 vezes, ele se enche de sangue e a gente, então, analisa o sangue. Aqui aí vocês podem ver a maneira como a gente trabalhou todo mundo junto, né? Tem esse invólucro aqui que a Agência Espacial Europeia pediu que a gente tivesse para o sangue não sair flutuando caso tivesse algum problema. Mas acho que aqui está o coletor, né? Acho que aqui vocês vão ter uma ideia melhor, é um videozinho bem curto sobre esse experimento.
Bom, pessoal, era isso. Eu vou fechar aqui o stop sharing. Vou voltar. Doutora Thais, que curioso. Adorei essa apresentação, consegui nem piscar. Acredito que todo mundo que estava aqui também estava assim, grudado, porque é interessante o tanto que às vezes a gente pensa em toda essa questão de astronomia, tecnologia espacial. Ó, o pessoal está aqui mandando um chat falando que gostou muito também. E a gente pensa muito nessa questão do engenheiro, do astronauta, e a gente nem pensa nessa questão de toda a ciência da saúde que tem por trás, né, de uma iniciativa espacial, assim. E a gente fala tanto com os nossos alunos sobre essa questão das profissões do futuro, coisa que vai aparecer, e olha que grande é essa área de medicina espacial, que é essa área toda de saúde espacial. Então, assim, tomara que a gente aqui, nessa nossa sala, estejamos aqui inspirando os futuros profissionais da área de saúde espacial, porque o pessoal aqui gostou, viu, doutora? Que E bom. tem um tanto de pergunta, eu vou Não tem fazer problema. algumas aqui. Tenho tempo, posso responder sempre. Uma das coisas até que eu ia comentar e depois não comentei é que às vezes as pessoas perguntam, né, para mim, quando é que o ser humano vai a Marte, né? E aí se a gente vai chegar um dia a Marte, né? Eu sempre digo a mesma coisa. Nós já estamos em Marte, né? Tecnologicamente falando, em termos de engenharia espacial, nós estamos em Marte com robôs, com os rovers lá, estamos explorando já, digamos, o planeta Marte. O que falta é conhecimento exatamente na minha área de estudo, que é a medicina, a fisiologia, né, todos esses aspectos que eu comentei, claro que de uma forma resumida, mas tudo isso e muito mais de como colocar o ser humano em Marte de uma forma saudável, né, e que realmente a pessoa não morra nem no caminho, nem lá e volte, enfim, né, todo esse percurso não é fácil. Mas fico à disposição para as perguntas. Legal, ó, já teve até um aluno aqui que comentou que foi a palestra que ele mais aprendeu, viu? Que Então, bom. agradecer aí, essas perguntas, porque tem muita coisa a ver. Então, eles perguntaram se astronautas, se pessoas que possuem problemas relacionados à pressão, diabetes, se são pessoas que podem ir para o espaço. Eu acho que isso casa até com essa questão do turismo espacial que pode começar a crescer. Tem uma outra pergunta também sobre essa questão de os astronautas, né, depois de uma experiência dessa, de todo esse problema de, enfim, questão de mudança de pressão, eles têm algum risco de ter algum problema de saúde futuro? Então, essa é uma segunda pergunta. Uma terceira é quanto tempo demora essa reabilitação do astronauta quando ele volta? E uma quarta é quanto tempo a gente pode ficar em órbita? Quanto tempo a gente pode ficar fora desse planeta? Se já tem algum estudo, alguma noção sobre isso? Assim, ó, começando pela última, né, que assim, existem várias maneiras de contar, né, de contabilizar isso, mas assim, a pessoa que ficou continuamente mais tempo fora da Terra foi o cosmonauta Valery Polyakov, foram 438 dias, né? Nossa. Então, o que aí na questão da reabilitação, o que a gente sabe? Que ficar todo esse período e voltar é possível se reabilitar. Quanto tempo leva a reabilitação? Não existe um número mágico, né? Porque vai depender da condição física da pessoa antes do voo, quanto o voo espacial afetou a sua saúde, ou a sua fisiologia, né? Porque, na verdade, cada um responde de uma maneira, quanto tempo ela ficou, se ela fez os exercícios, como é que foi a dieta dela. Né? Tem toda uma aula sobre, por exemplo, nutrição espacial, né? Então, o que o astronauta come ou não come no espaço, como é que é feito todo esse controle dietético, etc, etc. Então, assim, é difícil dizer. O que se sabe é que, dependendo de todas essas questões, a pessoa e também do tempo de exposição que fica no espaço, uma missão de 1 mês é diferente de uma missão de 6 meses. Né? Então, isso é que vai variar esse tempo de reabilitação. Qual era a outra pergunta? A primeira, eu não me lembro agora. Muito sobre essa questão, se uma pessoa que tem problemas como diabetes, A diabetes, pressão, se pressão. pode ser um astronauta, enfim. Exato. Está se voltando muito para esse lado agora, né? É que existem os astronautas de carreira, que são os astronautas de agências espaciais, e agora vai vir todo esse público civil viajando. E aí, nesse público civil viajando, vai se ter muito dessas questões. A pessoa com uma alteração pressórica, né, controlada, uma diabetes, etc, etc. E por isso que eu mostrei até a foto do Steve Hawking em microgravidade, porque ele era um caso extremo de doença e que acabou fazendo um voo parabólico. E eu fiz 2 voos parabólicos, eu sei quão exigentes eles são em termos de avaliação física,
mental, de todos os exames médicos que eu tinha que fazer antes de conseguir, porque ter um projeto aprovado para voar como projeto científico é uma parte da história, a outra parte é ter as condições de voar. E eu pude ver depois de Steve Hawking voando, certamente não passou em todos os testes, porque eu sei que eu fiz. Então, assim, a doença, isso vai mudar muito, né? Voar para o espaço, eu acredito que, não sei se em 30, 50 anos, 100 anos, né? Talvez muito antes, hoje as coisas estão indo muito rápido, vai ser como voar de avião quase, vai ser assim, vou comemorar o aniversário numa viagem espacial, então tu e teus 4, 5 amigos vão voar numa missão espacial, porque isso, o que mais dificulta hoje é o custo, né? E se fosse um custo super barato, muito menos que $200 mil, claro que as pessoas estariam se inscrevendo muito mais e podendo fazer, mas a ideia é popularizar e mais empresas vão entrar no mercado e assim vai. E acho que tinha mais uma pergunta, não sei. Não? Ó, tem uma aqui que eles fizeram que eu achei essa ótima. Perguntaram, né, você fez todos esses voos aí né, de simulação, mas perguntaram se você tem vontade de viajar para o espaço. Na verdade, em 98, eu acho que houve a seleção do Brasil. O Brasil selecionou um astronauta. Nesse momento, eu tinha já feito meu mestrado na minha faculdade de medicina, meu mestrado em medicina espacial, doutorado em fisiologia espacial, né? Trabalhava na agência espacial alemã. Eu voltei ao Brasil até na tentativa de me candidatar, mas eles fecharam fecharam para militares e não poderiam ser civis, né? Então isso obviamente me tirou, né? Aí eu fiz toda uma carreira, digamos, acadêmica, profissional nessa área. E se eu tiver a oportunidade, em um momento, acho que seria um sonho, né? Eu me lembro até que quando eu tive o primeiro voo parabólico, eu fiquei em microgravidade, primeiro minuto, assim, primeiro segundo em microgravidade, de tanto falar na microgravidade, estudar em tese de mestrado, doutorados, apresentações em congressos, artigos publicados, etc, etc. Quando aconteceu assim, de eu flutuar, o que passou na minha cabeça foi, puxa, então é isso. Legal, legal demais. Deve ser uma experiência incrível. Nossa, tem muita pergunta aqui ainda. Olha, tem uma, quando você estava mostrando aquela questão do deslocamento, vamos dizer assim, do sangue no corpo, né, indo mais para essa parte superior, eles perguntaram se, nesse momento, pode ter, de repente, alguma tendência ao astronauta ter um infarto maior para essa questão do acúmulo maior de sangue nessa parte superior do corpo, assim, nessa região. Não seria esse, assim, digamos, o medo, né? Claro que essa redistribuição ela não é até durante o voo parabólico a gente sente isso, né? A gente sente que o sangue sobe, assim, mas essa quantidade toda que eu falei, ela se faz em dias, né? E o coração vai um pouco alargando, assim, ele chega a aumentar 20% inicialmente, depois ele diminui. Mas o que eu quero assim chamar a atenção é que a pessoa vai muito preparada para isso, né? Ela passa por muitos testes, ela não vai com a possibilidade de infartar, de fazer porque ela não tem uma doença subjacente que levaria a isso, né? Agora, no turismo espacial, claro que a gente tem que ter mais cuidado, porque a microgravidade traz as alterações, não existe como evitar isso, e isso pode uma pessoa que está tomando uma medicação, que tem alguma doença subjacente, né, desenvolveu. A gente tem muito, eu sempre friso muito, né, ressalto, que nós temos o conhecimento da fisiologia humana em pessoas saudáveis. A gente não sabe o que acontece realmente com a fisiologia humana de uma pessoa doente, e a doença ela tem vários níveis, né? Não é a pessoa que tem diabetes tem vários níveis de diabetes, tem várias expressões dessa doença. Entendi. Não, excelente. Não, doutora, tem outras perguntas aqui que eles fizeram, mas se você não se importar, eu queria fazer da seguinte forma: a gente te encaminha isso por e-mail, você responde, porque depois a gente encaminha para eles, só pela questão do nosso horário aqui que a gente já passou, e aí a gente compartilha com quem esteve aqui presente, porque tem muita pergunta legal, teve um depoimento muito legal aqui de
um aluno que falou que esse é o tema que ele está mais pesquisando atualmente no YouTube para estudar, então que para ele hoje foi especial, assim. Então, Eu também para a lembro. gente finalizar, se você quiser compartilhar alguma referência, olha, quem gostou desse assunto, onde que ele pode procurar para conhecer mais sobre esse tema? Não, tem realmente o YouTube da NASA, da Agência Espacial Europeia, tem muita coisa, eu acho que é muito didático o YouTube, porque não é, para quem não é formado em medicina, etc., acho que livros ficaria muito pesado o conhecimento nesse momento, né? Eu passei aquele site do Kids to Space, Kids to Mars, realmente ali tem perguntas muito interessantes, são experts da área respondendo, é para várias faixas etárias, tem perguntas mais simples, mas tem umas bem complexas, e é totalmente gratuito, né? Existe na InnovSpace também tem um setor de blogs que também é gratuito, vale a pena ler os blogs, porque os blogs trazem muita informação sobre vários aspectos ligados à ciência espacial, à conquista espacial humana. Então, eu acho que eu iria nesse momento, na fase que Uhum. eles estão, eu iria para essas questões de YouTube e YouTube bons, né, de agências espaciais, ou companhias privadas, porque eu acho que livros de medicina em si requer mais um conhecimento prévio maior para poder realmente aproveitar a leitura. Legal, não, muito legal, doutora. Thais, muito obrigado pela sua presença. Jefferson, muito obrigado por organizar esse encontro. O pessoal aqui está falando que foi incrível, está sem palavras para descrever, a melhor até agora. Então, assim, Jefferson, doutora Thais, muito obrigado pelo tempo de vocês, por essa contribuição aqui. Certamente nossos alunos estão saindo mais curiosos sobre esse tema. Ó, Que estão bom, eu mandando fico aqui que amou contente. muito, foi ótimo, gostei, muito legal, gente. E aí, ó, pessoal, não se esqueçam, a gente retoma nossas atividades na semana que vem. A gente tem mais duas atividades aí. Na quarta-feira, a gente vai contar sobre a história da viagem à Lua, sobre o olhar de um engenheiro. E aí, na quinta-feira, a gente tem o Jefferson com o Vinícius, que vão falar sobre asteroides e satélites. E aí, na outra semana, dia 12, a gente encerra essa nossa jornada com o professor Las Casas, que ele é um astrônomo super conhecido, foi responsável pelo Observatório Astronômico da UFMG aqui, e vai falar sobre a estrutura do universo. Então, pessoal, espero todos vocês nesses nossos próximos encontros, que vai ser sensacional. Obrigado pela presença de todo mundo e até breve. Tchau, obrigada. Até mais. Fantástico. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado, Thaís. Obrigado, Léo. Até breve. Obrigado, Jefferson.